E é uma alegria estar aqui nessa casa, revendo alguns amigos. O Senhor já ministrou nossos corações e eu tenho a certeza que Ele vai continuar ministrando. Amém? Eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado, fala para ela, para ele, que bom que você está aqui. Fala, que bom que você chegou aqui. Por quê, Felipe? Porque este foi o dia a qual o Senhor preparou para poder falar ao meu coração e ao seu coração. Amém? Abre comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Queria pedir a ajuda aqui da tecladista. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, vai dizer assim. Todos acharam, amém? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chame-o. Então chamaram o cego e disseram: Anima-se, levante-se, ele está te chamando. Versículo 50 vai dizer: lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego então respondeu: Mestre, que eu torne a ver. Eu quero ver. Versículo 52 vai dizer: vá, disse Jesus. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Pode se sentar, queridos? Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, nos relata uma história que de fato aconteceu. Fala sobre um cego, o seu nome era Bartimeu, filho de Timeu. Vemos na história que Jesus e a multidão estava saindo da cidade de Jericó, quando Bartimeu estava assentado na beira do caminho, ouviu falar de Jesus, ouviu falar das maravilhas que Jesus fazia. E no mesmo instante a gente vê na palavra do Senhor que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Vemos que Bartimeu clamou por misericórdia porque ele reconhecia Jesus como o Messias prometido, quando ele declara: filho de Davi. Sendo um mendigo o cego à beira do caminho, Bartimeu ele reconhecia que ele não merecia nada, mas ele viu a oportunidade de poder vivenciar algo novo. Bartimeu, ele sabia a área que ele precisava ser curado. Vemos na história que era a área física, a sua visão. Mas Felipe, Bartimeu, ele usava uma capa. A gente viu aqui na palavra do Senhor que ele usava uma capa. E que capa era essa? A gente vê que a capa de Bartimeu servia como um documento oficial e um meio de sobrevivência. Na época, antigamente, ela era uma autorização pelas autoridades, para que alguém pudesse mendigar, além de servir também como seu único abrigo. Então aquela capa tinha um significado muito forte para Bartimeu. Representava a sua identidade. A história relata que a multidão tenta repreender aquele homem. A multidão tenta calar a voz daquele homem. Só que a gente vê que quanto mais repreendia, mais ele clamava. E por que isso, Felipe? Porque o clamor de quem reconhece a sua necessidade não é silenciado pela multidão. A gente entende que o clamor de quem reconhece a sua necessidade não é silenciado pela voz da multidão. E aquele cego sabia do que ele precisava. Era da cura. Sabe, amados, eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui hoje. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que tem acontecido com você. Mas a pergunta que Jesus, ele me faz e te faz esta noite é: qual tem sido o nível do teu clamor diante do cenário que você está vivendo? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. E a pergunta que Jesus me fez: Felipe, qual tem sido o nível do teu clamor diante do sofrimento que você tem passado, diante dessa dor que você está carregando? Qual tem sido o nível do teu clamor? E o Senhor, mediante a essa palavra, me deu algumas observações. E a primeira observação que o Senhor me deu foi que para Bartimeu viver a cura, ele teve que reconhecer que ele precisava de ajuda.
A gente vê que reconhecer é o mesmo que admitir. Eu preciso de ajuda, eu necessito de ajuda. E Bartimeu fez isso. Ele faz isso, que aqui na palavra do Senhor a gente vai ver que ele estava sentado à beira do caminho. Ele ouve falar de Jesus, que curava, que transformava, que libertava. E ele começa a reconhecer que ele precisava daquela ajuda, e ele começa a clamar. Ele começa a falar: Senhor, tenha de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amados, na palavra a gente vê na história que aquele cego, aquele Bartimeu, ele clama. Ele reconhece que ele precisava de ajuda. Bartimeu, sentado à beira do caminho, ele olha para si e fala: opa, eu não posso mais viver da forma que eu estou vivendo. Eu preciso de ajuda, eu reconheço, eu não posso vê-lo, mas eu posso clamá-lo. Eu não posso vê-lo, mas eu posso chamar a atenção dele. Eu posso clamar, porque eu sei que ele pode fazer por mim aquilo que eu não posso. E sabe o que Jesus quer dizer para nós hoje, filho? Até quando você vai querer guerrear suas lutas sozinho? Até quando você vai querer ficar guerreando essa luta sozinho? Entenda que somente Jesus pode fazer por você aquilo que ninguém mais pode. Sabe, o Senhor nos trouxe a este lugar hoje, não foi à toa. Foi para dizer para mim e para você: eu quero lutar contigo, eu quero guerrear contigo. Ei, eu posso curar, eu posso libertar, eu posso fazer da água para o vinho, da morte para a vida. Ei, filho, eu não mudei. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que curou esse cego, é o mesmo Jesus que se faz presente aqui hoje. É o mesmo Jesus que te trouxe da sua casa, te fez sentar nessa cadeira para te dizer: ei, eu sou o mesmo, ontem, hoje, serei eternamente. Mas reconheça que você precisa de mim hoje, Bartimeu. Reconheça que sem mim nada podeis fazer. Até quando você vai colocar uma máscara para esconder a dor que você está sentindo nessa área? Até quando, filho, você vai esconder que está tudo bem, mas na verdade não está? Hoje Jesus te trouxe aqui para te curar. Hoje Jesus te fez sentar nessa cadeira para dizer para você: chegou a hora de você viver um tempo novo. Chegou o tempo de você viver uma nova história, um novo capítulo na sua vida. Você pode até tentar esconder do seu melhor amigo, do seu líder, mas de Jesus você não esconde essa dor que você está carregando, essa dor que você está sentindo dentro de você. Entenda que somente Jesus pode fazer por você aquilo que ninguém mais pode. A palavra nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a sua alma. Sabe por quê, filho? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, reconheça hoje que você precisa de Jesus. Reconheça hoje que você necessita da ajuda de Jesus. Eu não sei qual é a cura que você precisa. Talvez não seja uma cura física como a Bartimeu, mas seja uma cura talvez espiritual. Você sabe como está a sua intimidade com Deus. Talvez não seja a cura, mas seja alguma coisa que Jesus precisa fazer por você. E hoje Jesus te fez sentar aqui para dizer para você: reconheça que você precisa de mim. Reconheça que você precisa da minha ajuda, filho. Não tenta ser forte o tempo todo. Entenda que reconhecer que você precisa de ajuda não é sinal de fraqueza, meu irmão, mas é você permitir que um novo tempo chegue sobre a sua história. Reconhecer que você precisa de ajuda não é sinal de fraqueza, mas é você permitir que um novo tempo chegue na sua vida. É isso que Jesus quer de mim e de você. Reconhecer, admitir que sem Ele nada podemos fazer. E agora eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado mais uma vez, seja profeta na vida dessa pessoa e repita essas palavras que eu vou falar, amém? Fala para ela, pergunte a ele, vai ficar? Não, irmão, voz de autoridade, varão, vai ficar do jeito que está ou vai reconhecer que sozinho você não chega a lugar nenhum? Essa é a pergunta de Jesus primeiro você. Tu vai ficar da maneira que você está, Bartimeu, ou vai reconhecer que somente eu posso curar, transformar? A segunda observação que o Senhor me deu foi que o nível do meu clamor
gerará o milagre que eu tanto espero. Versículo 49 vai dizer assim: versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Queridos, na história vemos que aquele homem estava sendo repreendido pela multidão. A multidão estava tentando calar aquele homem. E a cada vez mais que a multidão se levantava para tentar calar, mais ele gritava, mais ele clamava. Infeliz, por que Bartimeu clamava ainda mais alto? Porque ele sabia que o seu milagre não dependia da aprovação da multidão. Bartimeu, ele sabia que o seu milagre não dependia nem da aprovação e nem da voz das pessoas que estavam ao seu redor, mas sim que a sua resposta, a sua cura estava em Jesus. E por isso ele clamava ainda mais alto. Eu imagino, irmãos, a multidão aqui caminhando com Jesus e aquele cego sentado à beira do caminho, esquecido, rejeitado. Eu imagino aqui a multidão falando: Ei, Bartimeu, esquece, olha o seu estado. Não tem mais jeito para você, filho. Não tem mais condições de você tentar mudar de vida. E aqui está Bartimeu: Senhor, Pai, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, mas Pai, Filho de Davi, Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. Quanto mais tentava silenciá-lo, mais ele clamava, porque a sua fé era maior do que as vozes da multidão. Quanto mais Bartimeu estava sendo caluniado, talvez ali chamado de bobo, mas ele acreditava que Jesus poderia mudar a história dele. Mas ele acreditava que Jesus poderia mudar o cenário que ele vivia. Bartimeu não estava olhando para a multidão. Bartimeu não estava olhando para as vozes daquele povo. Não, ele estava olhando para Jesus. Ele estava ouvindo que tinha uma naquele ambiente, naquele lugar, que poderia mudar a história dele. E hoje aqui há um que pode mudar a sua história, meu filho. Hoje aqui há um Deus que pode entrar na sua casa e pode salvar o seu filho. Hoje aqui há um que pode salvar o seu marido, a sua esposa. Hoje aqui há um Deus que pode ir naquele hospital e pode curar, transformar, libertar. Há um aqui que pode mudar a sua história. Entenda que o fato de Bartimeu gritar mais alto mostra que o barulho da multidão, a rejeição dos outros, não diminuía a sua vontade de alcançar o seu milagre. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você: reconheça o clamor. Reconheça que há um poder no seu clamor. Há poder na sua oração, filho. E eu reconheço o clamor de um filho meu. Eu reconheço o clamor sincero, a oração sincera. Talvez hoje o que você precisa fazer é clamar. Mas Felipe está sendo caluniado. Felipe estão falando isso, estão falando aquilo. Ei, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O que você precisa fazer hoje é entender que o seu milagre não pode depender da voz da multidão, não. Ei, você precisa continuar, mesmo que esteja sendo perseguido, mesmo que esteja sendo caluniado. Entenda, o nível do seu clamor vai gerar o milagre que você tanto espera, Bartimeu. Entenda, quando o nível da tua perseguição estiver grande, aumente o nível do teu clamor, filho. Quando o nível da tua perseguição estiver grande, aumente o nível da tua oração. Entenda, a oração muda a história, o clamor muda a história. Imagina comigo se Bartimeu não tivesse clamado, se Bartimeu não tivesse gritado ainda mais alto. Ele iria ficar lá, à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, como sempre. Mas ele viu a oportunidade de mudar de vida. Ele ouviu, ele começou a escutar, começou a ouvir. E ele agarrou essa oportunidade. Que nesta noite possamos não somente escutar, mas ouvir, deixar entrar no nosso coração a palavra que o Senhor está ministrando e entender que o Pai nos convida para um novo tempo. Não importa o cenário hoje que você vive, não importa a dificuldade que você está passando, o mesmo Deus
de ontem, é o de hoje e será eternamente. O mesmo Deus que curou lá atrás é o mesmo Deus que está aqui. O mesmo Deus que fez paralítico andar é o mesmo Deus que está aqui. Ele não muda. Muitas vezes mudamos nós, mas Ele continua o mesmo. Ele não falha. Ele não perde batalha. Ele continua sendo o mesmo. E Jesus trouxe você aqui para dizer: filho, aumente o nível do seu clamor. Está doendo, está machucando, grita mais alto, clama mais alto. Entenda que eu reconheço o clamor de um filho meu. Eu reconheço a oração de um filho meu. A terceira observação que o Senhor me deu foi que Bartimeu não aceitou mais viver da forma que estava vivendo. Bartimeu, ele não aceitou mais viver a identidade que deram para ele. Versículo 50 vai dizer: lançando a sua capa para o lado, deu-se um salto e pôs-se em pé e dirigiu até Jesus. Como assim, Felipe? Lembra da introdução que eu falei? Da capa, que Bartimeu usava uma capa, e que essa capa representava a sua identidade de pedir esmola, representava a sua condição de cego. E por tempos, vemos que aquela capa era o recurso que ajudava aquele cego a sobreviver. Mas também acabou se tornando um símbolo da sua identidade que ele carregava. A identidade de um homem cego, de um homem frustrado. Representava ali um cara limitado. Por muito tempo, aquela capa foi o que Bartimeu carregava. A identidade dele era de cego. E sabe o que Jesus me ensinou no meu coração? Felipe, entraram pessoas aqui hoje como Bartimeu, carregando uma capa. Entraram pessoas aqui hoje carregando coisas do passado, que está representando a sua identidade de hoje, uma pessoa frustrada, de uma pessoa decepcionada. A multidão está olhando, está dizendo: tadinho, tadinha. E o Senhor te trouxe aqui, Bartimeu, para te dizer: chega de viver da forma que te ensinaram a viver. Chega de carregar a sua identidade construída pela dor, pela frustração, pelas quedas e por tudo aquilo que um dia disseram de você. Ei, Bartimeu, para de viver como alguém derrotado. Não aceita mais viver da forma que você está vivendo. Entenda que você não é aquilo que fizeram com você. Você não é aquilo que um dia falaram de você. Não. A sua identidade é de filho. A sua identidade é de filha. E hoje Jesus te convida a lançar essa capa, a deixar as coisas do passado. Ei, chegou a hora de deixar para trás a identidade que o mundo, as circunstâncias do seu passado tentaram colocar sobre você, e assumir hoje a sua identidade, a identidade que Deus te deu. Qual, Felipe? Eu sou filho, eu sou restaurado, eu sou curado, eu sou aquilo que o Senhor me chamou para ser. Você não é frustrado, você não é decepcionado, não. Ei, reconheça hoje, pegue hoje a sua identidade de filho, de alguém restaurado. Ei, viva aquilo que o céu tem para você. Chega de viver como um prisioneiro. Lança essa capa e clama a mim. Clama a mim. Se levanta, Bartimeu, pois hoje eu te convido a viver um novo tempo. Eu imagino Jesus chamando Bartimeu: ei, Bartimeu, chegou a hora, filho, de você sair dessa mesmice, sair dessa zona de conforto. Chegou a hora de você romper esse tempo, essa prisão, e viver a nova história que eu tenho para você. Ei, quem te vê hoje não imagina o novo capítulo que está chegando sobre a sua história, meu irmão. Talvez hoje você entrou aqui no culto pensando que seria o seu último culto. Talvez hoje você entrou aqui, pessoas estão olhando para você, estão olhando para o seu sorriso colgate,
igual o meu. Mas não imagina a dor que você tem passado. Não imagina o seu sofrimento. Não imagina o quanto você lutou para estar aqui hoje. Talvez olharam para você quando você chegou pelas portas. No estilo, bonitinho, bonitinha. Mas não sabe a luta, a peleja que você teve que passar para chegar aqui hoje. Meu Senhor está falando aí, filho, vinde a mim. Todos, todos, todos. Não é um nem outro, é todos que estão cansados e sobrecarregados. Entenda que eu posso curar. Eu posso dar a vocês descanso. Por que te abate a tua alma? E por que te perturbas dentro de ti? Espere em mim, confie em mim, entenda que eu não mudei, que eu sou o mesmo. Versículo 51. Jesus vai fazer uma pergunta para aquele cego. Jesus vai perguntar: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. É óbvio que uma pessoa que não enxerga, ela quer ver. Felipe, Jesus não sabia que aquele homem queria ver. E por que Jesus pergunta? Eu fiz essa pergunta para Jesus, estudando essa palavra: Senhor, o Senhor sabia o que aquele homem precisava? Pai, o Senhor sabia que aquele homem precisava de cura. Claro que sabia. Mas o Senhor vai lá na história e pergunta: o que queres que eu te faça? Ei, meu irmão, Jesus aqui, ele conhecia a necessidade antes mesmo que aquele cego falasse. Era cura. Jesus sabia. E o Senhor ministrou no meu coração: Felipe, o que eu quero é ouvir da boca de Bartimeu, é ouvir aquilo que está no seu coração. E é por isso que ele pergunta: ei, Felipe, eu quero ver aquilo que meu filho quer falar para mim. Eu sei da necessidade dele, eu sei que você precisa de cura, precisa de libertação, mas eu quero ouvir da sua boca. Eu quero ouvir aquilo que está no seu coração. Eu comecei a refletir nisso para Jesus. Como o Senhor é poderoso. Como o Senhor é poderoso. Entenda, querido, que existem momentos em que Deus vai esperar de nós uma atitude de fé. Entenda que existem milagres, que exige de nós uma ação, um posicionamento, um passo em direção a Ele. Quando aqui Jesus, ele pergunta o que Bartimeu queria, Bartimeu não hesitou em falar assim: eu quero ver, eu quero enxergar. Talvez hoje Jesus já saiba o que você precisa. Talvez é uma cura, uma porta de emprego. Mas Jesus te fez sentar aí para ouvir da sua boca: o que queres que eu te faça? Qual área que você precisa que eu cure hoje, filho? Qual é a situação que não está deixando mais você dormir em paz? O que aconteceu? Ei, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Quero que você agora feche os seus olhos, aonde você está. E eu quero agora que você comece a orar ao Senhor Jesus. A pergunta de Jesus é: o que queres que eu te faça? Talvez você esteja vivendo como Bartimeu vivia, preso com as coisas do passado. Ou, por outro lado, talvez o que você precisa é que Jesus entre na sua casa e mude a sua história. Talvez o que você precisa hoje é de alguma provisão. E agora, com os olhos fechados, eu quero que você comece a orar a Deus. Eu quero que você comece a clamar a Deus. Felipe, não está sendo fácil. Eu sei que não está sendo fácil. Felipe, não está sendo fácil, eu sei. Mas o que você precisa fazer agora, nesse exato momento, é fechar os teus olhos e clamar a Jesus de Nazaré.
Só você e Deus sabe o cenário que você está vivendo. Só você e Deus sabe a história que você está vivendo. Só você e Deus sabe o quanto está sendo difícil viver da forma que você está vivendo. E nessa hora eu quero que você comece a falar com o seu melhor amigo. Eu quero que você comece a falar com Jesus agora. Talvez há muito tempo você tenha guerreado as suas guerras sozinho. Talvez há muito tempo você tenha guerreado as suas lutas sozinho. E chegou a hora de você entender, reconhecer que você precisa da ajuda de Jesus. E eu quero que agora você clame a Ele e peça ajuda a Ele. Entenda que Ele não é como os outros. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Ele não vai fazer o que fizeram um dia com você, não. Ele vai te pegar pela mão direita e vai te dizer, filho, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, que te guardo, te fortaleço com a minha destra fiel. Entenda, somente eu posso fazer. Somente eu posso fazer por você aquilo que ninguém mais pode. Com os olhos fechados, que você começa a falar, Jesus, eu preciso que o Senhor me cure nessa área. Pai, muda a minha história, Senhor. Pai, muda a minha história. Pai, o Senhor sabe o que fizeram comigo, o que falaram de mim, mas Deus, maior é o Senhor. Pai, maior é o Senhor. Jesus, enche a minha vida, Pai. Pai, eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Este é um momento de você falar com Deus. Essa é a hora de você entender que Jesus se faz presente. E que aonde Jesus está, alguma coisa precisa acontecer. Aonde Jesus está, algo acontece. Com os olhos fechados, eu quero que você comece a falar, Jesus, tira essa ansiedade do meu coração. Pai, eu tenho tentado esconder essa ansiedade de muita gente, mas eu sei que do Senhor eu não posso. Pai, eu sei que eu tenho, Pai, tentado esconder, Senhor, essa tristeza, essa preocupação de muita gente, mas eu sei que de Ti, Senhor, eu não posso, mas, Pai, tira isso, Pai, do meu coração, essa tristeza, essa vontade de parar, Pai, de largar tudo. Ah, Jesus, se não fosse o Senhor... Pai, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Lembra de quantas e quantas vezes tu disse, Deus, eu vou parar. E olha, tu hoje aqui na presença dEle. Ei, traz a memória de quantas vezes você falou, Jesus, eu vou desistir. E olha você hoje aqui na presença dEle, ouvindo que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembra de quantas e quantas vezes você pensou em parar, pensou em desistir. Traz a memória de quantas e quantas vezes tu entrou no culto e falou, hoje é meu último culto. E olha você aqui hoje. Ele está aqui para poder renovar as tuas forças. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje para poder mudar a sua história, para poder mudar o cenário que você está vivendo. Só você e Deus sabe as lutas que vocês estão vivendo. E agora com os olhos fechados, você vai clamar a Ele. Você vai suplicar a Ele. Agora com os olhos fechados, você vai pedir pela presença dEle. Lembra dos momentos que você tinha com o Pai. Lembra dos teus momentos com Deus. Traz a memória de quando você entrava no seu quarto. De quando você dobrava os teus joelhos. De quando você pedia por Ele, clamava pela presença dEle. O que aconteceu, filho? Qual foi a frustração, qual foi a decepção que você teve que te fez ficar da maneira que você está hoje? Chegou a hora de você viver algo novo, chegou um tempo de você romper essa ansiedade, romper este medo, romper essa frustração que você passou. Eu sei que doeu, eu sei que machucou.
Eu sei que por muito tempo você só chorava. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para poder mudar a tua história. Venha romper hoje essa ansiedade que está te corroendo por dentro. Que você hoje possa entender que Ele não mudou, queridos, mas que Ele continua sendo o mesmo Deus. Mas, Felipe, não é fácil. Eu sei que não é fácil, a caminhada é árdua, é difícil. Mas o que nos sustenta, o que nos mantém de pé é a palavra, é a presença dEle. E talvez hoje o que você precisa é da presença dEle. E com os olhos fechados, comece a sentir essa graça te envolvendo. Com os olhos fechados, comece a sentir a presença dEle te tocando. Com os olhos fechados, comece a sentir a graça dEle sendo derramada sobre a sua vida. Com os olhos fechados, começa a sentir o amigo, o Espírito Santo, curando o seu coração, tirando de você essa preocupação. Ele está aqui hoje para poder mudar a tua história. Você não vai sair da mesma forma que você entrou, não. Você não vai sair carregando essa capa hoje, não. Bartimeu, chegou a hora. Chegou o tempo, se levanta, dá um pulo e viva essa nova identidade que eu tenho para você. Viva esse novo tempo com os olhos fechados. Comece a sentir o Senhor te tocar agora. Comece a sentir a presença do Senhor. Com aquele mestre escrevendo. O desânimo não vai te parar, não. A frustração não vai te parar. Ouvindo os fariseus a lhes falar. Está sendo difícil, né, filho? Moisés me condenava por meus meus filha! erros. Estão te caluniando, estão falando. Ele pegou mas nada disso vai impedir a minha mão. Nada disso vai impedir. Eu só tinha os meus Deus fazer um milagre na sua história. Oferecer, Jesus! mas mesmo assim me amou. Senhor! Mas mesmo assim me amou. Pai! Com a frase atire a pedra quem nunca pecou. Foi Ele! Ele me perdoou. Ele me perdoou. Que eu tinha? Sua quem eu era? irresistível graça me alcançou. Felipe, quem é Ele? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Ele não é como os outros. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh, Espírito Santo! Ah, Espírito Santo, o Senhor é fiel. O Senhor é poderoso para escrever-se, para fazer algo novo. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Senhor me deu uma nova chance. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Obrigado, levou. Senhor. Quem é esse
que nós queremos é a sua presença. O que nós queremos é a sua graça. E por isso não saia mais. Não saia mais, Senhor. Eu não te troco. Se é verdade, por fala com fé. nada. Não há espaço pra mais nada. Se é verdade, canta. Todo vazio que havia em mim, Ele, hoje é sua morada. Deus, A minha alma buscava e nada. e nada me completava. Sabe por quê? A tua presença é o que faltava em mim. A minha vida toda foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que O havia Senhor em mim, preenche hoje. hoje é sua morada. Deus, A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. O que seria de nós sem a tua presença, Pai? O que seria de mim sem a tua presença? Pai, nós não podemos nada sem ti. Jesus, não há, Senhor, como sobreviver sem a sua presença. E Pai, o nosso clamor hoje, o clamor de alguns nos envolva em tua presença. Pai, nos encha da tua presença. Pai, porque é a sua presença que vai estar conosco. É a sua graça que vai nos sustentar dia após dia. Jesus, o nosso clamor continue conosco. Continua, Senhor, nos envolvendo com a sua presença. Porque é a sua presença que vai estar do nosso lado dia após dia. É a sua graça, Senhor, que não vai nos deixar parar. Quem é esse? Quem é ele? Quem é ele, Felipe? Quem era sem pecado e não me condenou. Ele é o Deus poderoso que muda história. No lugar da morte, Ele é o Deus que faz cego enxergar. O Cordeiro que O Cordeiro Santo que desceu do entregou E os meus pecados levou. Quem é esse? Alô, Manaraba. E era sem pecado. Quem é ele que tem o poder de transformar? No lugar da morte, Quem é esse? Que te toca hoje? O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Eu não te troco por nada. Não há Jesus. Não mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava E nada. me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não Obrigado, te troco Jesus. por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pai, aqui está a sua igreja. Jesus, aqui estão os teus filhos. Pai, talvez alguns estão com um Bartimeu, Senhor, carregando uma capa que não pertence a ele.
Senhor, hoje que o Senhor possa trazer libertação para o seu filho. Pai, traga libertação, Jesus, traga cura, traga renovo. Jesus, o Senhor continua sendo o mesmo. E como o Senhor, Pai, pergunta, Senhor, a Bartimeu, o que queres que eu te faça? O Senhor hoje repete essa pergunta para nós. O que queres que eu te faça? Senhor, atende o clamor do teu filho, da tua filha, Senhor. Pai, atende, Senhor, a oração da tua igreja. Jesus, talvez o que alguns precisam de porta de emprego, talvez o que alguns precisam de libertação, de renovo, de providência. Pai, Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Sabemos disso, mas que o Senhor hoje possa movimentar as águas ao favor, Pai, da Tua igreja. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, fazer, Senhor, algo diferente, algo novo. Pai, acreditamos, cremos e temos a certeza que o Senhor pode todas as coisas e que em Ti somos mais do que vencedores. Não deixe o Teu filho parar, não deixe a Tua filha desistir, mas que nesta noite o Senhor possa pegar na mão da Tua filha, na mão do Teu filho e ajudá-lo a prosseguir. Pai, a caminhada não é fácil. Passar pelas provações, pelas lutas não é fácil. Jesus, romper a calúnia, a ansiedade, a preocupação não é fácil, mas em Ti, em Ti, Jesus, nós podemos. Por isso que eu te peço renova, traz força, traz ânimo, traz coragem. Pai, não deixa desistir, não. Não deixa parar agora, não, Jesus. O teu filho, a tua filha já percorreu tanto. Pai, já passou por tantas coisas e não pode ser agora, Senhor. Que Ele possa traz, não. Que em nome de Jesus o Senhor hoje possa renovar. Que em nome de Jesus o Senhor possa, Senhor, em nome de trazer forças, ânimo, Pai, coragem para continuar. Que a nossa oração, nosso clamor continue sendo, Pai, para não perdermos a Sua presença. Pai, continua sendo conosco dia após dia. Que a Sua graça e o Seu amor continue sendo derramado sobre as nossas vidas. Assim oramos a Ti e acreditamos que o Senhor é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos ou planejamos. Que você hoje possa sair daqui com essa palavra no teu coração. Que você venha aumentar o nível do seu clamor. Que você venha entender que o convite de Jesus para você hoje é para você aumentar o nível do seu clamor. E fica a pergunta de Jesus para você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita. Mas a pergunta que Ele te faz é: o que queres que eu te faça? O que você precisa? E que você hoje possa falar para Ele do que você precisa, do que você necessita. Mesmo sabendo que Ele já sabe. Se você crê que Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais, se você tem certeza disso, aplauda Ele e dá a Ele a glória, a honra e o louvor. Amém?